Quando olhamos para o céu à noite, vemos um mar de luzes brilhantes, mas apesar de parecer, esses pontos brilhantes não são todos iguais. Cada um é uma estrela com suas próprias características únicas. As estrelas existem em diferentes tamanhos, cores e brilhos. Entre as mais comuns, por exemplo, estão as anãs vermelhas. Essas estrelas são menores e mais fracas que o nosso Sol, mas podem viver bilhões ou até trilhões de anos, devido à sua queima lenta de combustível. Essas são as estrelas mais abundantes da nossa galáxia. As anãs vermelhas, assim como o nosso Sol, estão na fase de sequência principal. Essa fase representa o estágio evolutivo em que as estrelas geram energia em seu núcleo pela fusão de átomos de hidrogênio e hélio. As estrelas de sequência principal variam de pequenas anãs vermelhas a grandes e quentes gigantes azuis, que são extremamente brilhantes, mas têm vidas relativamente curtas. Quando uma estrela de sequência principal esgota seu hidrogênio, ela pode se expandir e se tornar uma gigante ou supergigante. Essas estrelas são enormes e luminosas, e dependendo da massa da estrela original, pode acabar em uma explosão espetacular, chamada supernova. Após a explosão, são deixados para trás alguns dos objetos mais extremos do universo, podendo ser uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Também temos as curiosas estrelas Wolf-Rayet, ou WR, um tipo extremamente raro, caracterizado pela alta temperatura e pela capacidade de se manter fundindo elementos mais pesados que o hidrogênio, como oxigênio, nitrogênio e até carbono. Estrelas, sem dúvidas, são fundamentais para o universo. Por isso, no vídeo de hoje, visitaremos algumas das estrelas mais incríveis da nossa galáxia. Nossa jornada começa em uma das estrelas mais brilhantes do céu noturno, Betelgeuse, uma supergigante vermelha que pode explodir em uma supernova a qualquer momento. Após isso, vamos diretamente para a estrela mais quente já observada no universo, WR-102. E como o nome sugere, essa é uma estrela do tipo Wolf-Rayet, que chega a temperaturas inimagináveis. Tudo isso graças à queima ativa de oxigênio em seu núcleo. Seguindo nossa viagem de volta, visitaremos as estrelas mais próximas do Sol, como Próxima Centauri, GJ699 e o incrível sistema múltiplo do Castor. Essas estrelas nos mostram que não é preciso ir muito longe para encontrar objetos incríveis. E para finalizar, visitaremos a estrela mais importante para nós, o Sol, que apesar de parecer ser o mesmo todos os dias, é na verdade um astro com uma dinâmica extremamente complexa e com mudanças ocorrendo em sua atmosfera a todo momento. Apertem os cintos, nossa viagem até algumas das estrelas mais incríveis da Via Láctea começa agora. Estrelas com certeza são incríveis, não só pela sua incrível beleza e nem por trazer luz à escuridão do cosmos, mas também pelo fato de que se não fosse uma, simplesmente não estaríamos aqui. Além disso, são corpos celestes extremamente complexos e às vezes complicados de compreender. E assim como quase tudo no universo, nasce, cresce e morre. E a morte de algumas estrelas certamente é um dos eventos mais espetaculares do universo. Esses eventos monumentais são talvez um dos mais importantes para a dinâmica do universo, já que são responsáveis por espalhar moléculas pelo espaço, possibilitando a existência de estruturas complexas e possibilitando também o surgimento da vida. Eu tô falando das supernovas. Desde as antigas civilizações que viam esses espetáculos no céu noturno e interpretavam como presságios, até os astrônomos modernos que as estudam para compreender o universo, as supernovas sempre nos fascinaram. E atualmente, quando se fala em supernova, surge uma candidata em potencial, Betelgeuse. Recentemente, essa estrela gigante teve variações drásticas em sua luminosidade, levando alguns cientistas a especularem que em breve ela pode se transformar em uma supernova. Se isso acontecer, será a supernova mais brilhante observada da Terra em mais de 400 anos. Mas será que isso representa algum risco para a Terra? Hoje, a gente vai embarcar em uma jornada para entender esses cataclismos estelares e seu impacto em nosso planeta. No grande teatro do cosmos, as estrelas são as protagonistas. Elas nascem, vivem e morrem,
mas algumas estrelas têm uma morte dramática, eu diria, que tem o poder de ofuscar galáxias inteiras. Essas são as supernovas, a morte catastrófica e dramática de algumas estrelas. Mas o que é uma supernova? Simplificando, uma supernova é uma poderosa e brilhante explosão estelar. Ela ocorre durante as últimas etapas da vida de uma estrela, quando a fusão em seu núcleo não consegue mais sustentar as camadas externas da estrela. Isso faz com que o núcleo entre em colapso com sua própria gravidade, levando a uma explosão violenta e brilhante que pode obscurecer temporariamente a luminosidade de uma galáxia inteira. A energia liberada por uma supernova é assustadora. Isso equivale à energia que o Sol emitiria ao longo de seus 10 bilhões de anos de vida. As supernovas não são apenas fenômenos cósmicos fascinantes, elas desempenham um papel crucial na formação do universo. São responsáveis pela distribuição de elementos pelo espaço, elementos necessários para a formação de planetas e vida como a conhecemos. Ou seja, o ouro que está na tua aliança, o ferro que está no seu sangue e o cálcio em seus ossos, todos eles foram forjados no centro de uma estrela que explodiu em uma supernova. Muito antes dos telescópios, sondas espaciais e da astronomia moderna, as antigas civilizações já observavam as estrelas. Elas notaram padrões, mapearam constelações e registraram eventos celestiais. Entre esses eventos estavam as repentinas aparições de novas estrelas, que agora sabemos que se tratavam de supernovas. Uma das primeiras observações registradas de uma supernova foi feita por astrônomos chineses em 185 d.C. Eles descreveram uma estrela visitante que apareceu no céu, sendo visível até mesmo durante o dia por várias semanas e desaparecendo após cerca de 8 meses. Hoje sabemos que era uma supernova, atualmente conhecida como RCW86. Mesmo não possuindo tecnologia o suficiente na época do acontecimento, hoje conseguimos estudar essa explosão, pelo menos o que sobrou dela. Isso que você está vendo é o remanescente da supernova RCW86. Um remanescente de supernova é o material deixado para trás após a explosão da estrela. Esses remanescentes podem assumir diferentes formas, dependendo das características da estrela e das condições do meio interestelar. Os remanescentes de supernova são cruciais para entender a evolução estelar e a química do universo, pois, como vimos, liberam energia e elementos pesados de formas significativas no espaço, contribuindo para a formação de novas estrelas, planetas e sistemas estelares. Além disso, o estudo desses remanescentes fornece informações valiosas sobre os processos físicos envolvidos nas supernovas e suas consequências cósmicas. Outra supernova famosa e histórica é a SN 1054, com sua remanescente tendo um nome bem mais legal, Nebulosa do Caranguejo, descoberta por astrônomos chineses e árabes no ano de 1054. Essa estrela visitante era cerca de 4 vezes mais brilhante que Vênus, e foi visível até mesmo durante o dia por 23 dias seguidos. O remanescente da supernova, ou que agora chamamos de Nebulosa do Caranguejo, teve um efeito profundo nas antigas civilizações, desafiando a ideia de um universo imutável, uma ideia que prevalecia em muitas culturas da época. Hoje continuamos a estudar as supernovas, mas agora não como presságios, e sim como oportunidade para aprender mais sobre o ciclo de vida das estrelas, a formação dos elementos e a história do nosso universo. Embora nossa compreensão do cosmos tenha crescido durante a história, essas explosões estelares continuam a nos fascinar com seu poder e mistério. Recentemente, a estrela Betelgeuse, na constelação de Órion, atraiu a atenção dos astrônomos. Essa supergigante vermelha está se aproximando do fim de sua vida, e no final de 2019 começou a diminuir drasticamente sua luminosidade, levando alguns a especularem que em breve se tornará uma supernova. No entanto, desde então ela voltou ao seu brilho normal. A explicação mais aceita para esse evento é que a estrela emitiu uma grande nuvem de poeira, que obscureceu parte de sua luz e a tornou mais fraca, do ponto de vista da Terra, é claro. Quando a nuvem de poeira se dispersou, a luminosidade de Betelgeuse voltou ao normal. Isso serve para nos lembrar que o universo não é um lugar estático, como muitos pensam, mas um lugar onde as estrelas nascem, vivem e morrem de maneiras espetaculares. Cada estrela no céu noturno tem uma história para contar, uma história que começa muito antes de vermos sua luz. O ciclo de vida de uma estrela é uma jornada de transformação de uma mera nuvem de gás e poeira a um farol de luz que pode proporcionar coisas maravilhosas. A jornada começa em uma nebulosa, uma enorme nuvem de gás e poeira. Dentro desses berçários cósmicos, gás e poeira começam a entrar em colapso sob sua própria gravidade. Quando colapsa, esse material se aglutina e aquece, formando uma protoestrela. Ao longo de milhões de anos, a protoestrela continua a acumular massa do gás circundante.
composto basicamente de hidrogênio molecular, hélio e pequenas quantidades de outros elementos químicos. À medida que cresce, a pressão e as temperaturas em seu núcleo aumentam. Quando a temperatura do núcleo atinge cerca de 10 milhões de graus Celsius, a fusão nuclear começa. A protoestrela agora é uma estrela de sequência principal, assim como o nosso Sol. Uma estrela pode permanecer na sequência principal, queimando hidrogênio em seu núcleo por bilhões de anos, mas eventualmente o combustível de hidrogênio se esgota. O que acontece a seguir depende da massa da estrela. Em estrelas do tamanho do nosso Sol, o núcleo encolhe e aquece, fazendo com que a camada externa se expanda. É quando a estrela se torna uma gigante vermelha. Eventualmente, o núcleo entra em colapso e as camadas externas são ejetadas, formando uma nebulosa planetária. Isso deixa para trás um caroço, a famosa anã branca. Mas à medida que viajamos pelo espaço, descobrimos que nem todas as estrelas têm o mesmo destino do nosso Sol. Para uma estrela explodir em uma supernova, ela precisa atender alguns requisitos, mas não vai pensando que todas são iguais. Elas possuem algumas particularidades, e seu tipo será determinado pela composição e massa da estrela original. Por exemplo, a análise espectral da supernova do tipo 1 não apresenta linhas de hidrogênio. O subtipo mais famoso, o tipo 1A, ocorre em um sistema estelar binário, onde uma anã branca, a remanescente densa de uma estrela semelhante ao nosso Sol, suga matéria de sua estrela companheira. Quando a anã branca atinge uma massa crítica, conhecido como limite de Chandrasekhar, que é cerca de 1,4 vezes a massa do Sol, ela entra em colapso, resultando em uma supernova. Já as supernovas do tipo 1b e 1c são explosões de estrelas massivas que perderam suas camadas externas de hidrogênio. Mas para o tipo 1c, além da camada de hidrogênio, também é perdida a camada de hélio. Agora vamos nos concentrar em um dos tipos mais comuns de supernova, o tipo 2. Essas supernovas se originam de estrelas massivas muito maiores que o nosso Sol. Estrelas com pelo menos 8 vezes a massa do Sol podem passar por essa transformação dramática ao longo de suas vidas. Esses corpos massivos estão em uma batalha constante, um verdadeiro cabo de guerra entre a gravidade puxando para dentro e a força da fusão empurrando para fora. Quando uma estrela esgota seu combustível nuclear, a gravidade vence a batalha. O núcleo da estrela entra em colapso sob sua enorme gravidade. Esse colapso do núcleo ocorre incrivelmente rápido, em apenas uma fração de segundo, o que leva à explosão de supernova. As camadas externas da estrela explodem em um espetáculo, ofuscando toda a galáxia por um curto período de tempo. O que resta da estrela pode formar uma estrela de nêutrons densa, mas se esse caroço que sobrou tiver mais que aproximadamente 3 massas solares, dá origem a um dos objetos mais extremos do universo, um buraco negro. Apesar de uma morte extremamente violenta, o legado da estrela vive. A explosão dispersa no espaço os elementos formados durante a vida da estrela, semeando o cosmos com blocos de construção para novas estrelas, planetas e até mesmo a vida. Quando uma estrela se torna uma supernova, não é apenas um espetáculo de luz. Como vimos, é um dos eventos mais energéticos do universo. Mas para onde será que vai toda essa energia? A maior parte é carregada pelos neutrinos. Essas partículas minúsculas quase sem massa são produzidas em grande quantidade durante uma supernova. Elas viajam quase a velocidade da luz, levando uma grande parte da energia das explosões com elas. O restante da energia é liberada como luz e outras formas de radiação eletromagnética. Isso inclui raios gama, a forma mais energética de luz, e raios X, que são menos energéticos, mas ainda muito mais poderosos do que a luz que vemos. Grande parte da energia também é convertida em luz visível, e a luz de uma supernova é impressionante. Essa luz pode ser vista a grandes distâncias, tornando as supernovas faróis cósmicos importantes para os astrônomos. Embora as supernovas sejam interessantes de se observar, elas também podem representar um perigo potencial. A enorme energia e radiação liberada em uma explosão de supernova pode ter consequências significativas, especialmente se a supernova estiver próximo o suficiente da Terra. Uma das principais preocupações é o impacto na camada de ozônio do nosso planeta. A camada de ozônio age como um protetor solar da Terra, protegendo a vida da radiação ultravioleta prejudicial do Sol. A radiação de alta energia vinda de uma supernova pode destruir moléculas de ozônio na estratosfera, resultando em um enfraquecimento da camada de ozônio e um aumento da exposição à radiação ultravioleta prejudicial do Sol. Essa radiação ultravioleta aumentada pode ter efeitos nocivos na biosfera da Terra, podendo levar a taxas mais altas de problemas de pele em humanos e outros animais, além de perturbar a fotossíntese nas plantas, afetando potencialmente todo o ecossistema. Além dos raios gama, as supernovas também emitem um fluxo de raios cósmicos de alta energia. Essas partículas podem danificar ainda mais a camada de ozônio,
além de criar fluxos de partículas secundárias na atmosfera terrestre, o que aumentaria a dose de radiação em nosso planeta. Ao estudarmos os perigos apresentados pelas supernovas, há outro aspecto interessante a ser considerado: as ondas gravitacionais. Essas são ondulações no tecido do espaço-tempo causadas por alguns dos processos mais violentos e energéticos do universo. Einstein previu a existência das ondas gravitacionais em 1916, em sua teoria da relatividade geral. A matemática de Einstein mostrou que objetos massivos e acelerados, como uma estrela de nêutrons ou buracos negros se orbitando, iriam curvar o espaço-tempo de tal forma que ondas distorcidas emanariam desses monstros cósmicos. E as supernovas, com sua incrível massa e energia explosiva, são uma das candidatas a criar essas ondas. Quando uma estrela massiva entra em colapso e explode, a assimetria da explosão pode potencialmente criar ondas gravitacionais que se propagam pelo espaço. Essas ondas serão relativamente fracas quando nos alcançarem, e não representarão perigo para a Terra, mas nos dão uma nova maneira de estudar o universo. Mas infelizmente, a detecção direta de ondas gravitacionais provenientes de supernovas ainda não foi realizada, sendo detectadas somente vindas de fusões de buracos negros e estrelas de nêutron. Mas os avanços na tecnologia de detecção de ondas gravitacionais, como os observatórios LIGO e Virgo, aumentaram as chances de detectar essas emissões em futuros eventos de supernovas próximas. O estudo das ondas gravitacionais provenientes de supernovas pode fornecer insights valiosos sobre os processos físicos envolvidos no colapso estelar e na explosão de supernovas. Mas é importante lembrar que quando olhamos para as estrelas, estamos na verdade olhando para o passado delas. Então, se alguma supernova brilhar em nosso céu noturno, significa que ela explodiu há muito tempo atrás. Eu sei que falar sobre explosões violentas de estrelas pode deixar algumas pessoas preocupadas, mas calma. Felizmente, a possibilidade de uma supernova explodir perto o suficiente para afetar a Terra é bem pequena. Mas entender esses perigos potenciais é crucial. É um lembrete de nossa conexão com o cosmos e de como eventos ocorrendo a anos-luz de distância podem ter consequências aqui mesmo em nosso planeta. De qualquer forma, as estrelas continuarão a nascer, viver e morrer, e algumas delas terminarão suas vidas como supernovas. Mas o que será que o futuro reserva para supernovas em nossa galáxia? Os astrônomos estimam que uma explosão de supernova na Via Láctea ocorre em média uma vez a cada 50 anos. No entanto, a maioria dessas supernovas não é visível da Terra, porque a poeira e o gás bloqueiam a visão direta. A última supernova visível a olho nu em nossa galáxia ocorreu há mais de 400 anos, observada pelo famoso astrônomo Johannes Kepler. Mas fica tranquilo, os astrônomos estão de olho em potenciais candidatas a supernovas. Isso inclui estrelas como Betelgeuse na constelação de Órion e Eta Carinae na constelação de Carina. Ambas as estrelas massivas têm comportamentos incomuns, levando os astrônomos a especularem que poderiam se tornar supernovas em um futuro relativamente próximo. E um estudo recente lançou uma nova luz sobre o comportamento misterioso em uma dessas estrelas, a gigante celestial Betelgeuse. Essa estrela, conhecida por suas variações semi-regulares, tem sido objeto de intensos estudos científicos. Nos últimos anos, Betelgeuse tem exibido variações incomuns em seu brilho e temperatura, levando os astrônomos a especularem sobre a possibilidade de uma futura supernova. A estrela experimentou uma diminuição significativa em seu brilho entre 2019 e 2020, se tornando cerca de um terço menos brilhante do que o normal. Além da diminuição no brilho, Betelgeuse também apresentou variações em sua temperatura superficial, sugerindo mudanças dramáticas em sua atmosfera. Além disso, observações feitas com o telescópio espacial ALMA mostraram que Betelgeuse estava perdendo uma quantidade significativa de material, indicando que a estrela estava passando por um processo violento de ejeção de massa. Betelgeuse já é conhecida por exibir variações periódicas em seu brilho, devido a pulsos de luz causados por mudanças em sua atmosfera. Os pesquisadores identificaram 4 períodos diferentes nas variações de Betelgeuse: 2200, 420, 230 e 185 dias. Embora essas variações sejam comuns para a estrela, as observações recentes indicaram que esses pulsos estavam ocorrendo de forma mais pronunciada do que o normal. Essas mudanças em Betelgeuse levaram os astrônomos a considerar a possibilidade de que a estrela esteja se aproximando do final de sua vida e que poderia eventualmente explodir em uma supernova. No entanto, é importante notar que não há uma previsão precisa de quando exatamente Betelgeuse poderia se tornar uma supernova, já que esses eventos são difíceis de prever com precisão. As descobertas dos pesquisadores levam a uma conclusão promissora.
Betelgeuse poderia ser a próxima estrela em nossa vizinhança galáctica a se tornar uma supernova. Dada a fase atual de fusão, sua alta luminosidade e variações complexas, Betelgeuse é uma forte candidata a explodir, criando um espetáculo em nosso céu noturno. Quando isso ocorrer, a explosão será tão brilhante quanto a lua cheia, sendo possível ver até mesmo durante o dia. O estudo também observa que algumas características da gigante vermelha levantaram algumas discussões sobre sua evolução, incluindo a possibilidade de uma fusão com outra estrela no passado. No entanto, é importante ressaltar mais uma vez que prever exatamente quando uma estrela se tornará uma supernova é extremamente difícil, pois depende de muitos fatores que ainda não são totalmente compreendidos. Mesmo que uma estrela tenha indicações que poderia se tornar uma supernova, podem se passar milhares ou até mesmo milhões de anos antes que a explosão aconteça. O estudo das supernovas é crucial para nossa compreensão do universo. Esses eventos estelares não são apenas pontos finais, mas também começos, saturando o cosmos com os elementos necessários para novas estrelas, planetas e possivelmente vida. Enquanto viajamos pelo cosmos, somos constantemente lembrados da grandeza e do mistério do universo. As supernovas são uma prova do ciclo de vida das estrelas, da criação de elementos e da interconexão do cosmos. Estudar as supernovas não é apenas sobre entender os eventos espetaculares, mas também sobre entender nosso lugar no universo. Elas nos lembram de que somos basicamente poeira de estrelas, e de que fazemos parte desse vasto, dinâmico e incrível cosmos. Desde o início da civilização, as estrelas desempenharam um papel fundamental na religião e se revelaram vitais para a navegação. Essa fascinação do ser humano pelo céu tornou a astronomia a mais antiga das ciências. A invenção do telescópio e a descoberta das leis do movimento e da gravitação no século XVII levaram à constatação de que as estrelas eram exatamente como o Sol, todas obedecendo às mesmas leis da física. No século XIX, a fotografia e a espectroscopia, que é o estudo dos comprimentos de onda de luz que os objetos emitem, tornou possível investigar as composições e os movimentos das estrelas à distância, levando ao desenvolvimento da astrofísica. De lá pra cá, muita coisa mudou. Os equipamentos e as ferramentas foram se modernizando, novas descobertas incríveis foram feitas. Mas uma coisa não mudou: a concepção da importância das estrelas, não só para a Terra e para o surgimento da vida, mas para o universo. Como a gente já viu algumas vezes aqui no canal, uma estrela é alimentada pela fusão nuclear, que basicamente trava uma batalha com a gravidade. De maneira simples, a gravidade tenta espremer a estrela, e a fusão tenta impedir que isso ocorra. Quando dois átomos de hidrogênio se fundem, eles produzem um átomo de hélio e liberam um elétron e vários neutrinos. Além disso, uma grande quantidade de energia é liberada durante o processo. No entanto, a fusão de hidrogênio em hélio não é o único processo que aquece as estrelas. Em temperaturas mais altas, outros elementos podem participar de reações químicas, como lítio, carbono ou oxigênio. Nesse caso, núcleos de elementos mais pesados como enxofre, magnésio ou fósforo são produzidos. Sua carga é maior e eles se repelem com mais força, ou seja, muito mais energia é necessária para superar essa resistência. Quando uma estrela de sequência principal esgota a maior parte de seu suprimento de hidrogênio, ela começa a se expandir e a esfriar com o tempo. É nesse ponto que ela se transforma em uma gigante vermelha. Ela continuará a queimar devido às reações termonucleares do hélio, transformando em carbono e oxigênio. No entanto, eventualmente ela se tornará instável, perdendo suas camadas externas e, dependendo da massa, explodindo em uma supernova. Mas é aí que tá. Curiosamente, quando a massa de uma estrela é maior do que um certo valor, a fusão de elementos pesados pode se tornar a principal fonte de energia da estrela, mesmo depois que todo o hidrogênio foi usado. Esses objetos celestes são chamados de estrelas Wolf-Rayet, ou abreviando estrela WR. Essa classe de objetos espaciais foi descoberta em 1867 pelos astrônomos franceses Charles Wolf e George Rayet.
que ficaram intrigados com as linhas de emissão anormalmente brilhantes de elementos pesados nos espectros dessas estrelas. Quanto à composição interna desses objetos celestes incomuns, só foi explicada muito tempo depois. Estrelas dessa classe geralmente são pesadas, têm um suprimento bastante escasso de hidrogênio e estão nas etapas finais de sua evolução. Estrelas WR são extremamente raras. Até hoje, apenas algumas centenas delas foram descobertas em nossa galáxia, com estimativas de não mais que 2.000 objetos celestes dessa classe na Via Láctea. Elas são subdivididas em 3 sequências principais, dependendo do elemento predominante no espectro, sendo eles nitrogênio, carbono e oxigênio. Cada uma delas, por sua vez, é subdividida em vários tipos, e é justamente em um deles, mais especificamente na categoria das sequências espectrais de oxigênio, se enquadra a estrela mais quente do universo. O corpo celeste, agora conhecido como WR-102, foi descoberto em 1971 e suas características foram estudadas ao longo dos anos. De acordo com a análise espectral, a temperatura na superfície da estrela ultrapassa os, pasmem, 210.000 graus Celsius, o que a torna aproximadamente 36 vezes mais quente que o nosso Sol. A luminosidade desse objeto incandescente também é incrível, estimada em mais de 380.000 vezes a do Sol. WR-102 está localizado a cerca de 10.000 anos-luz de distância, na constelação de Sagitário. Apesar de sua luminosidade excepcionalmente alta, ela não pode ser vista a olho nu, pois está muito longe de nós. WR-102 pertence atualmente à extremamente rara classe de estrelas WR, contendo grandes quantidades de oxigênio e quase nenhum hidrogênio. Ela depende principalmente da fusão de núcleos pesados, como gás neon, carbono e principalmente oxigênio. WR-102 é uma estrela WR de um subtipo chamado WO. Esse subtipo é caracterizado por uma estrela de estágio avançado que tem uma superfície fortemente enriquecida com oxigênio ionizado, sendo um objeto extremamente raro. Até hoje, apenas 9 corpos com essas características foram descobertos, com 4 deles localizados na Via Láctea e os outros 5 em outras galáxias. WR-102 é com certeza uma estrela densa, com seu raio medindo apenas 58% do Sol, mas sua massa, por outro lado, é estimada entre 15 a 18 massas solares. Ainda assim, a alta temperatura e as reações químicas pesadas no interior da estrela causam um vento estelar extremamente poderoso, cuja velocidade das partículas é superior a 5.000 km por segundo. WR-102 leva apenas alguns meses para perder uma massa equivalente à da Terra através do vento solar. E com essa taxa de emissão de partículas, a estrela perderá uma massa solar em cerca de 10.000 anos. Não há planetas orbitando WR-102. Ao invés disso, a estrela está envolta em um envelope de gás, não muito denso e exposto à radiação ultravioleta poderosa e a um forte vento estelar. O gás se contrai e ioniza, o que sustenta sua estrutura elaborada de protuberâncias e arcos ao redor da estrela. De acordo com uma teoria proposta, a nuvem de gás ao redor de WR-102 pode ser provavelmente remanescente da antiga camada externa de hidrogênio da estrela. Outra teoria sugere que a nuvem se formou como resultado do fluxo de partículas emitido pelo astro. WR-102 não é o único lugar incrivelmente escaldante do universo. Podemos observar alguns lugares com temperaturas semelhantes, como WR-142, WR-30A e WR-93b, assim como o núcleo central da NGC 6302, a nebulosa da borboleta, com temperaturas em cerca de 200.000 graus Celsius. Algumas anãs brancas podem ter quase a mesma temperatura, no entanto, nada disso se compara às estrelas de nêutrons. Quando as estrelas de nêutrons nascem, suas temperaturas podem chegar a incríveis 100 bilhões de graus. Emissões ativas de nêutrons as esfriam relativamente rápido, mas de qualquer forma, a temperatura de superfície de qualquer estrela de nêutrons nunca é inferior a algumas centenas de milhares de graus. Voltando a WR-102, julgando pelos dados que temos sobre a evolução estelar hoje, essa estrela está no fim de sua vida. Ao contrário das estrelas de sequência principal, as estrelas WR não se expandem em suas etapas finais de vida.
Sua massa substancial mantém todo o material estelar junto, em uma bola densa e quente. No entanto, após perder muito de sua massa através do vento estelar, o objeto eventualmente será desestabilizado. Se as estimativas atuais estiverem corretas, WR-102 parece estar pronto para se tornar uma supernova a qualquer momento nos próximos 1500 anos. Levando em conta que a distância entre a estrela e a Terra é de 10.000 anos-luz, é altamente provável que o evento já tenha ocorrido. Felizmente, nosso planeta está muito longe para sofrer quaisquer efeitos perigosos dessa emissão. Como vimos, WR-102 é composta de elementos químicos bastante pesados, incluindo ferro. Sua evolução posterior a forçará a se contrair até um ponto crítico. A grande explosão que encerrará o ciclo de vida da estrela desencadeará processos envolvendo prótons e nêutrons. Dessa forma, elementos ainda mais pesados se formam, incluindo os transurânicos, ou seja, elementos mais pesados que o urânio. Eventualmente, WR-102 muito provavelmente deixará para trás uma estrela de nêutrons, um corpo celeste incrivelmente quente e denso, com uma alta taxa de rotação e fortíssimos campos magnéticos. As camadas externas da estrela anterior, perturbadas pela explosão, formarão uma nebulosa, esfriando lentamente e emitindo calor para o espaço ao redor. Bilhões de anos depois, esse material poderá formar um novo sistema planetário e, quem sabe, exoplanetas promissores. Um bom final para um astro tão extremo. Até pouco tempo atrás, era o Y Scuti que reinava como a maior estrela conhecida pelo homem. Localizada a incríveis 9.500 anos-luz do Sol, essa estrela é tão gigantesca que, se estivesse no lugar do Sol, cobriria áreas além da órbita de Júpiter. Seu raio pode alcançar 1.900 vezes o do Sol, e seu volume pode ser mais de 5 bilhões de vezes maior do que o da nossa estrela. Porém, recentemente, uma nova gigante reivindicou o título de maior estrela conhecida no universo, a Stephenson 218, ou RSGC 218. Localizada a cerca de 20.000 anos-luz do Sol, essa estrela faz parte do aglomerado aberto Stephenson 2. Embora alguns cientistas argumentem que esse objeto espacial não deveria ser associado ao aglomerado Stephenson 2, já que a localização da estrela hoje não é muito precisa, Stephenson 218 continua a manter seu nome original. A estrela foi catalogada nos anos 90, mas nuvens gigantes de poeira cósmica atrapalharam bastante a observação dos aglomerados estelares na constelação do Escudo, ocultando eles de qualquer observador ansioso para descobrir mais estrelas. Somente em 2020, os cientistas conseguiram adquirir dados sobre seu tamanho, e essa informação se revelou surpreendente. De acordo com algumas estimativas, o raio de Stephenson 218 pode chegar a até 1,2 bilhão de quilômetros, o que é quase 10 vezes a distância entre a Terra e o Sol, ou 2.150 vezes o raio da nossa estrela. Isso significa que o volume da supergigante deve estar em cerca de 10 bilhões de vezes o do Sol. Colocada no centro do sistema solar, Stephenson 218 facilmente engoliria Saturno com todos os seus anéis e luas, sem mencionar os planetas terrestres. Curiosamente, levaria quase 8 horas e meia para a luz percorrer o comprimento do equador dessa estrela gigante, o mesmo tempo que a luz leva para chegar a Plutão, em alguns pontos de sua órbita. A luminosidade da supergigante é estimada em 440 mil vezes a do Sol, embora sua temperatura superficial seja relativamente baixa, em torno de 3.000 graus Celsius, quase metade da temperatura do Sol. Stephenson 218 se enquadra na categoria das supergigantes vermelhas, e com essa temperatura relativamente baixa, implica que a maioria da radiação estelar seja invisível em espectros térmicos, emitindo pouquíssimas quantidades de radiação ultravioleta e raios X. Eu sei, pode parecer estranho que, apesar de suas dimensões e luminosidade impressionantes, Stephenson 218 não possa ser visto a olho nu da Terra. Isso se deve à sua baixa temperatura superficial, bem como às nuvens de poeira estelar e gás que a envolvem, ocultando a estrela gigante dos nossos olhos. Essas nuvens absorvem e dispersam a luz da estrela, o que dificulta o estudo do objeto. A massa de Stephenson 218 ainda não foi medida, porém, supondo que sua composição interna seja semelhante à de UY Scuti e outras supergigantes, ela deve ter por volta de 20 massas solares. Se for o caso,
A densidade média dessas supergigantes deve ser extremamente baixa, quase igual à densidade da atmosfera terrestre a uma altitude de cerca de 90 km acima do nível do mar, praticamente na fronteira do espaço. É realmente incrível que a energia da fusão nuclear, que como vimos é o tipo de energia que dá brilho a uma estrela, ainda seja sustentada em tais condições. As dimensões das supergigantes são tão surpreendentes que tornam esses objetos instáveis. A maioria delas é variável, ou seja, tem uma alta taxa de variação no brilho, e essa variação é imprevisível. Isso não é de surpreender, já que a grande maioria das supergigantes está nas etapas finais de seus ciclos de vida, o que significa que pode explodir literalmente a qualquer momento. De acordo com os conceitos científicos contemporâneos de evolução estelar, são as estrelas com massas originais de 10 a 40 vezes a massa do Sol que se qualificam para se tornar gigantes vermelhas no fim de suas vidas. Reações termonucleares em seu interior rapidamente consomem todo o hidrogênio, transformando-o em hélio. Após isso, as reações de fusões de hélio, carbono, oxigênio e lítio se tornam a principal fonte de energia da estrela. A expectativa de vida de estrelas desse tipo é relativamente curta, apenas alguns milhões de anos. À medida que evoluem, as supergigantes se expandem rapidamente e perdem sua massa devido ao forte vento solar, além das ejeções de massa coronal, como vimos em um vídeo recente no canal em que eu falo sobre outra gigante vermelha, no caso Betelgeuse. As nuvens de poeira estelar e gás que cercam a estrela são rapidamente absorvidas, o que faz com que ela continue a se expandir muito além de seu tamanho original a uma taxa surpreendente. No entanto, seu próprio vento solar cria uma nova nebulosa ao redor da estrela. Por conta da vida curta desse tipo de astro, dificilmente um planeta pode se originar nessa nebulosa. E após vários processos químicos complexos, a supergigante finalmente explode em uma supernova, ou em uma hipernova. As camadas externas da estrela são lançadas para longe e então gradualmente se resfriam, formando uma nebulosa. Quanto ao núcleo anterior, ele se torna uma estrela de nêutrons ou um buraco negro, dependendo de sua massa. Um evento de hipernova é acompanhado por uma explosão de raios-x de alta energia, poderosa o suficiente para eliminar qualquer vida dentro de um raio de vários anos-luz. Felizmente para nós e para a Terra, até agora, todas as supergigantes identificadas pelos cientistas estão consideravelmente distantes. Então parece que no momento a gente está seguro. Levando em consideração a alta luminosidade, baixa temperatura e dimensões impressionantes, é seguro presumir que a zona habitável de Stephenson 218 deve ser realmente enorme. Essa região deve estar aproximadamente a 663 unidades astronômicas do centro da estrela, ou seja, 20 vezes a distância do centro do Sol à órbita de Plutão. Quanto à área da zona habitável, espera-se que seja 1 bilhão de vezes maior que a do Sistema Solar. Os cientistas admitem a possibilidade da existência de sistemas planetários ao redor de supergigantes, mas levando em consideração a vida curta e as condições instáveis dessas estrelas, as chances são quase nulas. De qualquer forma, nenhum exoplaneta foi descoberto até agora nos arredores de Stephenson 218, mas pode ser que nesse exato momento, seu núcleo esteja encolhendo para formar uma estrela de nêutrons extremamente densa, enquanto os fragmentos das camadas externas voam em todas as direções para se tornarem, quem sabe, novas estrelas e exoplanetas. A gente já está acostumado a ouvir falar das distâncias absurdas do universo. Temos como um exemplo simples o sistema Alpha Centauri, lar da estrela mais próxima do Sol, a 4,2 anos-luz de distância. Isso significa que se por um milagre a humanidade algum dia encontrar uma maneira de viajar à velocidade da luz, demoraria 4 anos para chegar até Próxima Centauri, uma estrela anã vermelha e a mais próxima do sistema Alpha Centauri. Para ter uma noção dessa distância, a sonda da NASA Solar Parker é o objeto mais rápido criado pelo homem, viajando a 635 mil km por hora enquanto orbita o Sol. Mesmo viajando nessa velocidade absurda, a sonda demoraria mais de 7 mil anos para chegar no sistema Alpha Centauri. Lembrando que essa é a estrela mais próxima de nós, fora o Sol, é claro. Mas apesar de ser números impressionantes, não é absolutamente nada comparado à vastidão do cosmos.
Essa é apenas a nossa vizinhança galáctica. E aqui é o lar de algumas estrelas incríveis, como a anã vermelha GJ699, a extremamente brilhante Sirius e o curioso sistema do Castor, com suas 6 estrelas. Em um raio de 50 anos-luz ao redor do nosso sistema planetário, temos apenas um pequeno vislumbre da imensidão do universo. Mas eu garanto, nossa vizinhança cósmica pode te surpreender. Após uma árdua viagem de 6 anos-luz, chegaremos à nossa primeira parada, uma pequena anã vermelha chamada GJ699, também conhecida como Estrela de Barnard. Além de estar extremamente próxima, ela também é notável por sua incrível velocidade de deslocamento pelo céu. E isso se deve não apenas à sua proximidade com a gente, mas também ao seu grande movimento próprio, se movendo a incríveis 10,3 segundos de arco por ano. A estrela de Barnard está se aproximando do sistema solar a uma velocidade um pouco acima de 100 km por segundo, e podendo se tornar a estrela mais próxima do Sol em cerca de 10 mil anos. Quando isso ocorrer, a distância entre Barnard e o Sol será de apenas 3,8 anos-luz. Mas a anã vermelha é tão fraca que não será visível mesmo a essa pequena distância, sendo possível observá-la apenas através de telescópios. A massa da estrela é apenas 17% da do Sol, e seu raio é 6 vezes menor que o da nossa estrela. Assim como todas as anãs vermelhas, a estrela de Barnard é bastante fria, com uma temperatura superficial de, entre aspas, apenas 2.900 graus Celsius. Com essas características em mente, não é surpresa que a luminosidade do objeto seja 2.300 vezes menor que o da nossa estrela. Em 2018, os resultados de uma observação que durou 20 anos do movimento próprio da estrela foram publicados, o que pode fornecer evidências da presença de um exoplaneta nas proximidades. Os cálculos mostram ser uma super-terra fria, com uma massa de pelo menos 3,2 vezes a da Terra. O planeta chamado GJ699b está localizado a cerca de 0,4 unidades astronômicas do centro do sistema, e leva 233 dias para realizar uma órbita completa ao redor de sua estrela-mãe. Infelizmente, o exoplaneta segue uma órbita que não fica entre a Terra e sua estrela, então é impossível realizar análises de trânsito e espectrais do objeto. No entanto, a modelagem matemática pode nos fornecer algumas informações sobre como esse mundo é. Como a estrela de Barnard é muito fraca, o planeta recebe 50 vezes menos energia do que a Terra recebe do Sol. Por isso, a temperatura na superfície do corpo celeste é extremamente baixa, cerca de menos 168 graus Celsius. No entanto, a gente não pode descartar que os efeitos de maré ou decaimento radioativo possam ter liberado energia suficiente no interior do planeta para formar um oceano subterrâneo. Se for o caso, nas profundezas desse oceano, uma potencial forma de vida teria tido tempo suficiente para se desenvolver gradualmente, já que entre as estrelas conhecidas, a estrela de Barnard parece ser uma das mais antigas. Segundo estimativas, sua idade é de mais de 10 bilhões de anos, o que é apenas uma fração da expectativa de vida de uma anã vermelha. Como está localizada bem perto e está se movendo em uma direção favorável, a estrela de Barnard é um dos objetos de maior prioridade para um voo interestelar potencial, estando apenas mais longe que as 3 estrelas do sistema Alpha Centauri. Apenas o tempo dirá se as espaçonaves lançadas da Terra algum dia a alcançarão. Enquanto isso, do outro lado do Sol, se opondo à posição da anã vermelha, se encontra a estrela mais brilhante do céu noturno, Sirius, que está a 8,6 anos-luz do nosso planeta. Da Terra, a estrela parece ser uma única fonte de luz, mas uma observação mais detalhada revela que não é um único objeto, mas uma estrela binária. Os dois componentes do sistema estão atualmente em sua distância máxima um do outro, cerca de 30 unidades astronômicas. A estrela principal, também chamada de Sirius A, é uma estrela branco-azulada brilhante com 2 vezes a massa e com um diâmetro 70% maior que o do Sol, além de atingir uma temperatura incrível de quase 10.000 graus Celsius. Devido a isso, Sirius A emite 25 vezes mais energia do que o nosso Sol. O segundo objeto, conhecido como Sirius B, mal é visível em comparação com seu companheiro brilhante. Essa é uma anã branca com um raio de cerca de 6.000 km e uma massa muito próxima do Sol. Como todas as estrelas desse tipo, sua temperatura superficial é extremamente alta, alcançando 25.000 graus Celsius. No entanto, devido ao seu tamanho pequeno, a estrela anã branca é cerca de 10.000 vezes menos brilhante do que seu companheiro estelar. Após vários anos de estudo, não foram encontrados sinais de planetas na proximidade de Sirius. A razão para isso pode estar na idade do sistema estelar, que é extremamente jovem.
ou na posição do plano orbital das estrelas. Devido a isso, um possível planeta não passaria entre as estrelas e a Terra, e portanto não podem ser detectados pelo método de trânsito. Outra hipótese afirma que Sirius B esgotou seu suprimento de combustível estelar há cerca de 120 milhões de anos atrás, e se transformou em uma gigante vermelha pouco tempo depois. Após perder suas camadas externas, se tornou uma anã branca compacta e muito quente. Como resultado, o disco de gás e poeira protoplanetária envolvendo o jovem sistema estelar na época foi destruído por essa explosão, com seus remanescentes se espalhando no espaço ao redor, tirando dos planetas em formação qualquer chance de sobrevivência. Atualmente, ambos os componentes do sistema estão se movendo ao redor de um centro de massa comum, em uma órbita ligeiramente alongada, que se completa relativamente rápido, a cada 50 anos. Nos próximos 60 mil anos, Sirius gradualmente se aproximará da Terra, se tornando ainda mais brilhante e visível no céu noturno. A distância mínima entre nós será de cerca de 7,5 anos-luz. Após isso, o sistema começará a se afastar lentamente de nós. As coisas vão continuar assim por mais cerca de 660 milhões de anos. Após isso, Sirius A enfrentará o mesmo destino que seu companheiro. Por um breve momento, a expansão violenta das camadas externas aumentará sua luminosidade em milhares de vezes. Mas dentro de alguns meses, a estrela desaparecerá completamente, sumindo para sempre do céu noturno, deixando os arredores do sistema permeados por radiação ultravioleta letal e ventos estelares. Partindo a 14 anos-luz da Terra, existe uma estrela que é designada de forma diferente em diferentes catálogos, sendo um de seus nomes o Wolf 1061. A estrela é uma anã vermelha com um raio cerca de 30% do Sol. Sua massa é cerca de 4 vezes menor que a da nossa estrela e sua temperatura superficial é de 3.000 graus Celsius. Como todos os objetos de sua classe, o Wolf 1061 é extremamente fraca. Sua luminosidade é 14 vezes menor que a do Sol, então a estrela não é visível a olho nu da Terra. No entanto, essa anã vermelha possui um dos ambientes planetários mais abundantes e diversos da nossa vizinhança galáctica. Isso se deve aos 3 exoplanetas descobertos em suas proximidades, todos eles rochosos e similares em composição com a Terra. Mas ainda assim, as condições em cada um dos 3 corpos celestes diferem consideravelmente. O primeiro e mais próximo da estrela é o exoplaneta Wolf 1061b. Ele está localizado a 0,03 unidades astronômicas do centro do sistema e completa uma órbita ao redor da estrela em incríveis 5 dias. O objeto tem uma massa na faixa de 0,5 a 2 terras e um raio 20% maior que o do nosso planeta. É provável que o corpo celeste esteja bloqueado gravitacionalmente pela força de maré e sempre encare sua estrela com a mesma face. Por esse motivo, a temperatura no lado diurno do planeta é extremamente alta, e as explosões e os ventos solares vindos da anã vermelha descartam qualquer chance de haver uma atmosfera. Todos esses fatores tornam o exoplaneta completamente inadequado para a vida. O segundo planeta no sistema, o Wolf 1061c, está localizado a 0,08 unidades astronômicas de sua estrela, e completa uma órbita ao redor do astro aproximadamente a cada 18 dias. Essa distância coloca o planeta dentro da zona habitável do sistema, e pode ser considerado um corpo celeste potencialmente habitável. O Wolf 1061c é cerca de 3 a 4 vezes mais massivo que nosso planeta e pertence à classe das superterras. Observações mostram que seu raio é cerca de 1,6 vezes o da Terra, enquanto a gravidade em sua superfície é calculada em 60% maior do que a gente está acostumado. O exoplaneta recebe menos energia de sua estrela do que a Terra do Sol, então sua temperatura de equilíbrio é muito mais baixa, cerca de 50 graus abaixo de zero, o que é ligeiramente maior do que em Marte. No entanto, dadas as variações de temperatura durante o dia, água líquida pode muito bem existir na superfície do corpo celeste. Se possuir uma atmosfera densa, então, essa probabilidade é ainda maior, e as condições do planeta podem se aproximar das favoráveis para a vida. De todos os exoplanetas potencialmente habitáveis conhecidos até o momento, o Wolf 1061c está entre os mais promissores. O terceiro objeto no sistema é chamado de Wolf 1061d. Ele segue uma órbita claramente alongada, com o afélio atingindo 7,3 unidades astronômicas, enquanto o periélio fica muito mais próximo do centro do sistema, a apenas 2,1 unidades astronômicas de distância. O objeto celestial leva cerca de 217 dias terrestres para completar sua viagem ao redor da estrela.
A massa de Wolf 1061d é calculada em aproximadamente 7,7 vezes a da Terra. Se esse corpo celeste se revelar um objeto rochoso, seu raio deverá ser cerca de 1,7 vezes o da Terra. Se por outro lado esse exoplaneta estiver na categoria dos exonetunos, com uma espessa atmosfera de múltiplas camadas, seu diâmetro deverá ser pelo menos 2,2 vezes o do nosso planeta. Apesar de sua órbita excêntrica, o Wolf 1061d nunca entrou na zona habitável de sua estrela. O corpo celeste provavelmente é completamente inadequado para sustentar a vida, mas pode representar uma excelente oportunidade no estudo da evolução planetária. Esse sistema é um dos destinos de alta prioridade para futuras explorações, e é altamente provável que haja novas descobertas a serem feitas aqui em breve. Além de tudo isso, a estrela Wolf 1061 também é notável por sua posição, localizada na borda da chamada nuvem interestelar local. Essa é uma área no espaço preenchida com hidrogênio quente, mas extremamente rarefeito. Sua temperatura média é de cerca de 6.700 graus, e nosso sistema solar tem se movido através dessa nuvem nos últimos 10.000 anos. E com certeza você deve estar se perguntando agora, se a gente está viajando dentro dessa nuvem quente, por que não sentimos esse calor aqui na Terra? Bom, isso acontece porque essa é uma região do espaço que possui uma densidade extremamente baixa. Mesmo que a temperatura seja alta em termos astronômicos, a quantidade de matéria por unidade de volume é tão pequena que não é possível transferir calor significativo para os objetos em seu interior, incluindo nosso sistema. Seu diâmetro médio é de cerca de 30 anos-luz, mas nosso sistema está quase em sua borda. Isso fica evidente quando observamos Alpha Centauri, que mesmo sendo o sistema estelar mais próximo de nós, já está na nuvem vizinha, chamada nuvem G. Nós, por outro lado, passaremos mais ou menos 2.000 anos dentro dessa nuvem. Após isso, entraremos em uma região ainda mais rarefeita e quente. A nuvem interestelar local foi formada pela colisão de duas bolhas gigantes de gás cósmico quente. Ela tem um momento próprio que é perpendicular à direção do movimento dos sistemas estelares, e também possui campo magnético e radiação. Felizmente, apesar da alta energia das partículas de gás interestelar que compõem a nuvem, não há ameaça para a gente. O vento solar é uma proteção confiável contra essas partículas cósmicas, e a densa atmosfera terrestre aniquila as poucas partículas que conseguem atravessar a heliosfera. Ainda assim, traços do isótopo Ion 60 foram encontrados no gelo da Antártica. Acredita-se que tenha chegado à Terra a partir da nuvem interestelar local. Continuando nossa jornada pelo espaço, chegaremos a uma estrela bastante incomum, chamada AP Columbae, localizada a 27,4 anos-luz da Terra. Em primeiro lugar, ela chama nossa atenção porque nasceu há apenas 40 milhões de anos. Nessa época, os dinossauros já tinham desaparecido do nosso planeta há muito tempo. O que é ainda mais impressionante é que seu nascimento ocorreu em uma região completamente diferente da galáxia, a 450 anos-luz da posição atual do objeto. Estrelas jovens geralmente permanecem próximas ao seu berçário estelar por um longo período de tempo, mas se analisarmos o movimento de AP Columbae, no entanto, veremos que ela provavelmente pertencia anteriormente ao aglomerado aberto IC 2391. O aglomerado tem cerca de 30 estrelas unidas gravitacionalmente, mas há alguns milhões de anos, uma delas explodiu, quebrando um delicado equilíbrio. Essa catástrofe deu ao jovem astro um impulso adicional que o expulsou rapidamente do seu local de nascimento. Essa pequena anã vermelha, com uma massa de apenas 0,25 vezes a do Sol, emite 4 vezes mais energia do que qualquer outro corpo celeste conhecido com os mesmos parâmetros. Além disso, seu raio é 2 vezes maior do que o calculado, com base na teoria moderna da estrutura estelar. Curiosamente, outra característica em comum da estrela ajudou a fornecer respostas a esses enigmas. Segundo a análise espectral de sua radiação, a matéria estelar de AP Columbae contém uma quantidade estranhamente alta de lítio. Normalmente, esse elemento é encontrado em abundância em aglomerados protoestelares, mas se esgota completamente após o início da reação termonuclear. Isso significa que a estrela é muito jovem e está no início de sua formação, não chegando ainda na fase de sequência principal. Como consequência, AP Columbae é instável e explosiva, sendo propensa a erupções violentas e ejeções de matéria estelar, durante as quais sua luminosidade pode aumentar até 10 vezes por um curto período. Esses eventos normalmente ameaçariam exoplanetas próximos, removendo suas atmosferas e esterilizando suas superfícies com radiação ultravioleta. Como observações mostram, não há grandes objetos espaciais dentro de 4,5 unidades astronômicas dessa estrela.
provavelmente também é muito jovem para a formação de planetas completamente formados. No entanto, é um corpo cósmico único, e muito importante para entender os estágios evolutivos iniciais das estrelas. Como vimos, nem todas as estrelas têm um sistema planetário, diferente da nossa próxima parada, a anã laranja HD 85512, que fica a 37 anos-luz da Terra. Em 2011, um único exoplaneta foi descoberto perto dela, designado HD 85512b. O objeto foi descoberto com o uso do método de velocidade radial e tem uma massa de 3 a 4 terras. De acordo com o entendimento atual da formação de corpos celestes, o mundo descoberto é provavelmente um planeta rochoso, com um raio de 1,7 vezes o do nosso planeta. Com essas condições, a gravidade em sua superfície pode ser pelo menos 40% maior do que sentimos por aqui. HD 85512b está localizado a uma distância de 0,26 unidades astronômicas de sua estrela-mãe e completa sua órbita em 54,4 dias terrestres. Assim, o exoplaneta está localizado na zona habitável de sua estrela. Se o valor do albedo de sua superfície for próximo da Terra, então a temperatura média do corpo celeste deve ser cerca de 25 graus Celsius, o que é alguns graus mais alto em comparação com a nossa Terra. A distância do planeta em relação à sua estrela sugere que ele não está travado pela força de maré. Isso contribui para uma distribuição uniforme de calor sobre a superfície do corpo celeste, o que, como consequência, pode criar um clima mais ameno. Uma gravidade moderadamente alta deve suavizar o terreno do planeta, o que, combinado com uma abundância de água líquida, pode fazer com que vastos mares o formem. No momento de sua descoberta, HD 85512b foi considerado um dos exoplanetas mais favoráveis para a vida biológica potencial. No entanto, pesquisas mais recentes sugeriram que as condições em sua superfície são um pouco menos atraentes do que se pensava anteriormente. Em particular, a atmosfera do corpo celeste pode ser muito densa, causando um super efeito estufa. Ainda assim, mesmo de acordo com as previsões mais pessimistas, a temperatura média na superfície do objeto não passaria dos 78 graus Celsius. Se levarmos em consideração que o clima do nosso planeta era mais ou menos esse durante o período arquiano, HD 85512b continua sendo um exoplaneta muito promissor para a busca de vida extraterrestre, o que significa que o estudo desse mundo provavelmente deve continuar. Se traçarmos um círculo de 50 anos-luz ao redor do nosso sistema solar, encontraremos mais de 1000 estrelas. A maioria delas são estrelas solitárias, outras são binárias, já algumas fazem parte de grupos de estrelas. Um dos exemplos mais impressionantes é Alpha Geminorum, conhecida como Castor, um sistema complexo e surpreendente de até 6 componentes. Esse sistema estelar está localizado a 50 anos-luz da Terra e é visível a olho nu como uma única fonte de luz, como o segundo objeto mais brilhante na constelação de Gêmeos e o 23º mais brilhante no céu noturno em geral. Como o sistema possui até 6 componentes, tem uma estrutura bastante complexa. As mais brilhantes, Castor A e B, são estrelas branco-azuladas semelhantes a Sirius, cada uma com uma companheira anã vermelha próxima. A distância entre os centros de massa dessas estrelas binárias é de cerca de 110 unidades astronômicas, e elas levam 445 anos para completar uma órbita completa entre si. A cerca de 600 unidades astronômicas de Castor A e B, há outro sistema binário compacto, composto por um par de anãs vermelhas quase idênticas, conhecido como Castor C. Cada uma tem uma massa cerca de 6 vezes menor que a do Sol, e uma temperatura superficial de cerca de 3.600 graus Celsius. As duas estrelas estão tão próximas uma da outra que levam menos de 20 horas para completar uma órbita entre si. Elas se movem ao redor do centro de massa do sistema, seguindo uma órbita elíptica muito alongada, com um período orbital de cerca de 14.000 anos. Até agora, nenhum exoplaneta foi encontrado no sistema Castor, mas se ele existir, é muito provável que esteja aqui, perto do componente mais amigável do sistema. Em 2018, por exemplo, astrônomos detectaram variações no período orbital de Castor C, o que sugere que pode haver uma anã marrom nas proximidades, aproximadamente 49 vezes mais massiva que Júpiter. De acordo com os cálculos, ela está localizada a 14 unidades astronômicas da estrela principal e completa uma órbita a cada 54 anos. É possível que, como muitas anãs vermelhas, Castor C tenha exoplanetas rochosos nas proximidades. Nesse caso, o horizonte de um possível planeta deve apresentar um espetáculo verdadeiramente incrível. Uma parte considerável do horizonte é ocupada por duas estrelas vermelhas que circulam o céu sem parar.
enquanto do outro lado, o crepúsculo é difundido pela luz de um par de estrelas, cada uma delas centenas de vezes mais brilhante do que a nossa Lua. Se isso realmente acontecer, o céu de um mundo assim seria um espetáculo inimaginável. Daqui da Terra, como você deve saber, não é muito aconselhável olhar para o Sol diretamente. Por conta disso, é impossível ver a olho nu como o Sol é dinâmico e ativo. Mas acredite, ele é extremamente ativo. Nossa estrela, apesar de estar longe das suas últimas fases de vida, diga-se de passagem, tem períodos de atividade mais intensos, e um deles está ocorrendo agora. Nessa fase mais ativa, as erupções solares despejam uma grande quantidade de energia sobre o espaço, e podem até mesmo provocar alguns transtornos aqui na Terra, além de gerar efeitos visuais deslumbrantes, como os observados nas auroras boreal e austral. Isso se explica pelas explosões solares e ejeções de massa coronal, que são capazes de interferir em nossos sistemas de telecomunicações e na rede de energia elétrica, causando interrupções em transmissões via rádio e também nos sinais GPS e de internet. E o grande poder da nossa estrela ficou evidente no final do século passado. Na manhã de 1º de setembro de 1859, o astrônomo inglês Richard Carrington estava estudando algumas manchas solares até que por volta das 11 da manhã ele viu um flash repentino e intenso vindo da área das manchas. O evento todo durou 5 minutos, mas o que se seguiu cerca de 17 horas depois foi ainda mais notável. O campo magnético da Terra tremeu quando uma enorme tempestade solar atingiu o nosso planeta. E isso não foi apenas uma tempestade qualquer. Foi uma tempestade geomagnética tão forte que os sistemas de telégrafo em toda a Europa e América do Norte ficaram loucos. Operadores levaram choques e máquinas funcionaram até mesmo desligadas da energia. As auroras vistas nas regiões polares encantaram os céus, transformando a noite em dia. De acordo com os relatos, mineradores nas montanhas acordaram às 1 da manhã achando que o sol já estava nascendo. Esse evento, agora conhecido como Evento Carrington, foi a tempestade geomagnética mais poderosa já registrada na história, sugerindo o poder oculto do Sol e mostrando quão vulnerável nosso mundo é aos eventos celestiais. Hoje, 15 ciclos solares depois, estamos à beira de outro espetáculo solar. Uma nova máxima do Sol e a inversão de seu campo magnético. Agora, a preocupação é ainda maior, já que nossa sociedade é dependente da tecnologia. Um apagão global poderia causar danos extremamente graves. Essa máxima solar também ocorre em um momento importante na exploração espacial, justamente quando retornaremos com uma missão humana na Lua após mais de meio século. O que a próxima máxima solar fará ao nosso planeta nos próximos meses? Quais são as anomalias nesse ciclo solar que deixa a NASA tão preocupada? E mais importante, será que a fase iminente de atividade solar colocará em risco a vida dos astronautas na missão lunar Artemis? Tudo na Terra deve sua existência ao Sol, nossa principal fonte de energia. Embora de nossa perspectiva o Sol possa parecer o mesmo todos os dias, subindo de manhã e se pondo à noite, existe um ciclo constante. De perto, o Sol é uma bola dinâmica de plasma, coberta de manchas escuras, erupções solares e outras características como proeminências e filamentos que podem superar em muito o tamanho do nosso planeta. Essencialmente, o Sol é uma enorme bola de gás quente que está sempre mudando. Essa mudança segue um padrão. Em média, a cada 11 anos, o Sol passa por um ciclo de aumento e diminuição de atividade, conhecido como ciclo solar, ou ciclo de Schwab. A gente está atualmente observando o 25º ciclo, desde que os registros sistemáticos começaram em 1755. Mas como será que os cientistas perceberam as mudanças na atividade solar ao longo do tempo? A chave para essa descoberta está nas manchas solares. As manchas solares são áreas escuras temporárias na superfície do Sol. Elas parecem escuras porque estão mais frias do que as áreas ao redor, mas não vai pensando que por conta disso essa região é amigável. A temperatura no centro de uma mancha solar varia entre 3.000 a 4.500 Kelvin, o que daria entre 2.700 a 3.200 graus Celsius. Muito mais frio em comparação com a temperatura das áreas ao redor, com cerca de 5.800 Kelvin, ou 5.500 graus Celsius. Elas são causadas por intensas atividades magnéticas e às vezes podem ser tão grandes quanto a Terra.
Quando os astrônomos começaram a acompanhar essas manchas solares regularmente, eles perceberam um padrão fascinante. O número de manchas solares aumentava e diminuía ao longo de um ciclo de aproximadamente 11 anos. Eles também observaram mudanças no tamanho das manchas solares, nas áreas que elas cobriam no Sol e onde estavam localizadas. Um ciclo solar começa com poucas manchas solares, conhecido como mínimo solar. Depois, à medida que mais manchas solares aparecem, ela atinge um pico chamado máximo solar. Após esse pico, o número de manchas solares começa a diminuir, marcando o fim do ciclo. Outro padrão interessante é onde as manchas solares aparecem. No início de um ciclo, as manchas solares tendem a aparecer em latitudes médias no Sol. Conforme o ciclo avança, elas se movem para mais perto do Equador. Esse movimento cria um padrão gráfico interessante, chamado de diagrama de borboleta, já que, como é possível ver na imagem, os padrões se assemelham a uma borboleta. Esse diagrama é uma ótima maneira de visualizar o padrão regular do ciclo solar. Por muito tempo, os astrônomos registraram a atividade solar observando o comportamento das manchas solares sozinhas. Mas à medida que a tecnologia melhorou, eles notaram duas outras coisas que mudam ao longo de um ciclo solar. A primeira foi o campo magnético do Sol. Nosso astro é um gigante com um polo magnético norte e sul. Esse magnetismo do Sol está no centro de suas características dinâmicas. Os astrônomos descobriram que o campo magnético passa por uma reversão completa de polaridade a cada ciclo solar. Embora a razão para a reversão de polaridade permaneça um mistério, uma característica do Sol pode estar desempenhando um papel importante nisso. O Sol gira de maneira não uniforme, girando em velocidades diferentes em diferentes latitudes. Nos polos, ele gira mais lentamente do que no Equador. Isso é chamado de rotação diferencial. Se acredita que a rápida rotação diferencial do Sol faz com que o plasma arraste as linhas do campo magnético ao redor, fazendo com que elas se enrosquem e se distorçam à medida que eventualmente alcançam a superfície e criam as manchas solares. Manchas solares e outras instabilidades enfraquecem ainda mais as linhas do campo magnético, o que dá a elas a chance de se rearranjar e reaparecer com a polaridade oposta. Embora a reversão de polaridade seja um evento regular e previsível, ela permanece um dos problemas mais intrigantes e não resolvidos na física solar. Outro aspecto do Sol que muda com o ciclo solar é sua atividade geral, incluindo o vento solar, as erupções solares e as ejeções de massa coronal. Toda essa atividade atinge seu ponto mais alto no máximo solar e seu ponto mais baixo no mínimo solar. Devido a essas descobertas, monitorar os ciclos solares agora envolve observar a atividade solar e a reversão de polaridade, além de contar as manchas solares. Mas será que cada ciclo solar tem a mesma intensidade e dura o mesmo tempo? Não exatamente. Já houve ciclos solares curtos que duraram 9 anos, e outros que duraram incríveis 14 anos. Isso significa que o período de 11 anos é uma média de quanto tempo geralmente leva para o Sol passar seu ciclo de atividade. Cada ciclo solar também é único em sua intensidade. Isso é medido pelo número total de manchas solares. No entanto, houve períodos incomuns na história da observação solar, que deixaram os cientistas perplexos. Um desses períodos é o mínimo de Maunder, que ocorreu de 1645 a 1750, quando pouquíssimas manchas solares foram vistas, cerca de 50, números bem inferiores aos detectados normalmente. Esse período de baixa atividade solar coincidiu com a pequena era do gelo, quando a região do Atlântico Norte experimentou temperaturas mais frias que o normal. Outro período semelhante foi o mínimo de Dalton, de 1790 a 1830. Onde também foram detectadas menos manchas solares, e também foi associada a temperaturas globais mais baixas. Isso ocorreu durante os ciclos solares 4 e 7. Depois veio o máximo moderno, de 1933 a 2008, que teve uma atividade solar mais alta que o normal, começando por volta do ciclo solar 19. Agora a gente está no ciclo solar 25, e com base nos ciclos passados, os cientistas pensavam que esse seria leve, mas até agora a atividade do Sol não está sendo o que eles esperavam, mostrando mais uma vez o quão dinâmico e imprevisível nossa estrela pode ser. O atual ciclo solar provou ser mais intenso do que anteriormente previsto, e está alcançando seu pico mais cedo do que o esperado. Quando esse ciclo começou, em dezembro de 2019, as previsões apontavam um pico em julho de 2025, com cerca de 115 manchas solares. No entanto, o Centro de Previsão do Clima Espacial NOAA atualizou sua previsão, agora esperando um pico entre janeiro e outubro de 2024.
com estimativas de 137 a 173 manchas solares. Essa mudança na previsão destaca a natureza dinâmica da atividade solar e a dificuldade em prever esses fenômenos. Entender as consequências dessa intensidade e do pico precoce requer uma análise mais detalhada das explosões solares de classe X. As explosões solares são poderosos surtos de radiação eletromagnéticas da atmosfera do Sol, desencadeadas pela reconexão de campos magnéticos fortes. Quando os campos magnéticos vindos do interior do Sol se esticam até a superfície e se reconectam, liberam uma tremenda energia, resultando em uma explosão solar. Essas explosões são classificadas por sua intensidade. As classes A e B são as menores, seguida por C, M e depois X, a mais intensa. As explosões de classe C geralmente são muito fracas para afetar significativamente a Terra. No entanto, as explosões de classe M podem causar blackouts de rádio de curto prazo nos polos e pequenas tempestades de radiação, representando riscos potenciais para os astronautas. Cada classe ainda é dividida em uma escala de 1 a 9. O evento Carrington, em 1859, foi associado a uma explosão solar de classe X. Desde o início do ciclo solar atual, a primeira explosão solar de classe X ocorreu em 3 de julho de 2021, o que resultou em um considerável blackout de rádio. Esse evento marcou o início de uma série de explosões solares de classe X que ocorreram desde então. Já no início de 2022, uma explosão do Sol foi poderosa o suficiente para causar tempestades geomagnéticas, resultando na perda de 40 satélites Starlink recém-lançados. Até que em 15 de dezembro de 2023, uma explosão solar nível X 2.8 interrompeu as comunicações de rádio na Terra por 2 horas. Alguns dias depois, na véspera de Ano Novo, o Sol liberou uma explosão solar X nível 5. E surpreendendo ainda mais os cientistas, em 21 de fevereiro houve 2 explosões solares de classe X, que ocorreram com 7 horas de diferença para o espanto dos astrônomos. Outra poderosa explosão solar de classe X, classificada como 6.3, foi desencadeada pelo Sol dentro de 24 horas após esses eventos. Essa tem sido a sequência de explosões mais poderosa emitida pelo Sol em mais de meio século. Todas as 3 explosões interromperam algumas comunicações de rádio na Terra. À medida que a atividade do Sol atinge seu pico, os cientistas esperam explosões de classe X mais frequentes. Agora chegamos a uma questão crucial. Será que a atividade solar contribui para o aumento da temperatura na Terra? A resposta para essa pergunta está nesse gráfico. Aqui podemos ver a relação entre a atividade solar e a temperatura da Terra desde 1980 até 2020. A linha vermelha mostra as mudanças na temperatura superficial global e a linha amarela representa a energia solar recebida pela Terra em watts por metro quadrado. As linhas mais claras mostram os níveis anuais, enquanto as linhas mais espessas mostram a média de 11 anos. O gráfico nos mostra que os dois seguem a mesma tendência até a década de 50, mas algo muda depois disso. A atividade solar e as tendências de temperatura começam a se separar. Essa divergência mostra que a atividade solar sozinha não pode ser culpada pelo aquecimento global. Embora possa ter alguma influência, tá claro que não é o único fator em jogo. A alta atividade solar pode potencialmente impactar as missões Artemis, que pretendem levar novamente astronautas à Lua. As diretrizes para a missão Artemis são claras. Os lançamentos devem evitar horários próximos a tempestades solares. Isso se deve às partículas energéticas dessas tempestades, que podem danificar circuitos eletrônicos e interromper as comunicações por rádio, o que pode tornar difícil ou até impossível manter contato com a espaçonave. No entanto, há um lado positivo na alta atividade solar. Ela tende a diminuir a quantidade de raios cósmicos que atingem a Terra, oferecendo uma melhor proteção para os satélites contra esses raios cósmicos nocivos. Ou seja, durante períodos de intensa atividade solar, os satélites são menos vulneráveis ao dano causado por raios cósmicos. Outro ponto positivo é que na fase de máximo solar existe um aumento das auroras. Essas são impressionantes exibições de luz criadas quando as partículas carregadas dos ventos solares colidem com as moléculas na atmosfera da Terra. Ver essas exibições coloridas pessoalmente deve ser uma experiência incrível, já que iluminam o céu noturno com uma beleza deslumbrante. Então, enquanto nos preparamos para o máximo solar, isso nos lembra que somos apenas uma parte pequena de um universo muito maior. E enquanto o Sol continua a nos surpreender com suas repentinas manchas solares e explosões espetaculares, lembramos que apesar da perda de alguns satélites e talvez alguns rádios temporariamente em silêncio, há sempre um brilho de esperança nos céus.
Então, enquanto aguardamos o próximo ciclo solar e suas reviravoltas, vamos aproveitar o espetáculo celestial e lembrar que mesmo quando o Sol está brincando com a gente, seu calor mantém nosso planeta em equilíbrio. As estrelas da nossa galáxia são incrivelmente diversas e fascinantes. Cada tipo de estrela, com suas cores, tamanhos e comportamentos únicos, contribui para a beleza e complexidade do cosmos. Ao estudar essas estrelas, aprendemos mais sobre o universo e ganhamos uma noção melhor do papel especial que cada estrela desempenha na grande dança cósmica. As estrelas são, sem dúvida, pilares do universo. Elas criam elementos essenciais, dão origem a planetas, definem zonas habitáveis e moldam a estrutura das galáxias. A próxima vez que você olhar para o céu noturno, se lembre de que cada um desses pontos brilhantes desempenha um papel crucial na vasta tapeçaria do cosmos. Afinal, é graças a elas que a vida, como a conhecemos, se tornou possível. Obrigado.